Você pensa bem como que é as coisas, né? Como que é os propósitos e os projetos de Deus, né? Paulo estava sempre, né, enviado, né, para levar a mensagem que Deus mandava, né, pregar a mensagem a toda criatura, né? Era o pregador do gentil, né? O homem que veio levar a mensagem de Deus aos gentios, né? E Paulo, ele era prisioneiro, né? Estava preso ali em Cesárea, né? E ao mesmo tempo de estar preso, eles iam transportar eles, né, para Roma, né, para prisão. Foi mandado, né, pelo imperador Júlio, né, para mandar ele para prisão, né, como prisioneiro. Ia ser levado para lá, preso, né, no barco, né, e saindo em alto mar juntamente, né, com os carcerários ali, né, para levar ele para prisão, né, e ele foi junto pelo mar. Mas os propósitos e os projetos de Deus é diferente, né? Ninguém entende. É por isso que nós humanos não conseguimos entender Deus. Porque o dia que nós começar a entender Deus, ele não é Deus. Deus é Deus, né? Os pensamentos dele é diferente dos nossos. E eles vai levando Paulo, né, como prisioneiro, juntamente com os prisioneiros ali naquele barco, né, para Roma, né, para ficar preso em Roma. E de repente no meio do mar surge uma grande tempestade. E através daquela tempestade, né, foi muito grande ali o desespero dentro do navio, e o barco começou a quebrar, se desmanchar e se rebentou, quebrou tudinho e todos naufragaram no mar, em alto mar. E sendo naufragado em alto mar, eles nadando, agarrando algumas madeiras, alguns pedaços do barco, né, chegaram até um lugar chamado Malta, né, a ilha de Malta, né, chegando ali juntamente, né, todo mundo. Mas é interessante que Deus provocou aquela tempestade. Tudo é projeto de Deus, né, propósito de Deus. E ali acontecendo aquela tempestade, chegando em Malta, né, juntamente ali com os carcerários e muitos prisioneiros, e chegando naquele lugar, mas ninguém morreu. Deus não deixou ninguém morrer. Todos foram salvos, chegaram vivos naquele lugar. E chegando ali naquele lugar, a gente vê os projetos de Deus, né? Às vezes Deus tem um propósito, né? Às vezes ali você vê Paulo preso, né? Pensando assim, agora eu vou para Roma, né? Mas estou na mão de Deus. Mas Deus tem um projeto. Porque Deus queria que Paulo ficasse um tempo ali naquele lugar, em Malta. Estava, né? O projeto estava no meio do caminho, né? Aonde ele ia na prisão. Mesmo como prisioneiro, ele está a tempo de levar a mensagem, em tempo e fora de tempo. Ele leva a mensagem a um povo necessitado. Olha só, quando chega em Malta, ali naquele lugar, de repente chega ali os nativos, todo mundo, né, olhando o que aconteceu, aquele povo, né, salvou, eles encabulam, como que salvaram de uma tempestade tão grande, tão forte como essa, chegaram aqui todos vivos e foram fazer uma fogueira, e juntando ali alguns gravetos, Paulo juntando alguns gravetos ali, juntamente com os nativos, para fazer uma fogueira, porque estava frio, né, porque tinha molhado no mar, uma grande tempestade, né, e ali chegando naquele lugar, quando foi fazer uma fogueira, vem uma víbora, uma cobra, e morde na mão de Paulo e fica pendurado na mão de Paulo. E ali os nativos vendo aquilo assusta e diz assim, meu Deus, vai morrer, esse aí vai morrer, esse não escapa, nós vamos ver o tombo agora, é poucos minutos o veneno faz efeito, ele vai morrer. E esse povo é amaldiçoado por Deus, pelos deuses, porque um povo que salva de uma tempestade, um mar como esse, como ninguém poderia salvar, chega vivo na praia e agora leva a mordida da cobra, nadou, morreu na praia. Esse povo é amaldiçoado por Deus. Mas não é, meu irmão, é projeto de Deus. E eles esperando que Paulo poderia morrer ali, porque levou mordida daquela cobra, mas Paulo não caía, Paulo não morria. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito. Deus queria mostrar quem era eles. Às vezes, irmãos, a serpente até nos pica, vem a dificuldade, vem as lutas em nossas vidas, né? A serpente, o inimigo, ele consegue até nos atacar, ele consegue até nos ferir, nos morder, né? A serpente consegue até morder, mas só que Deus não permite, às vezes até permite que a serpente morde, mas não permite que o veneno faça efeito na sua vida e te mata. Mesmo assim, o inimigo está cada dia atacando, como um leão, né, em torno de nós, querendo invadir nossas vidas, destruir, colocando enfermidade, lutas, desemprego, todas as formas, né, de coisas, depressões, mas Deus está junto conosco. O veneno não vai matar, o veneno não vai fazer efeito. A serpente não conseguiu matar Paulo, porque Deus está no negócio. Quando Deus tem um projeto e um propósito na vida de você, né, quem tem promessa não morre. E Paulo estava num propósito que Paulo nem imaginava.
um propósito no meio do caminho da prisão. Para Paulo estava cancerado, ia para Roma. Ele ia para Roma, mas Deus faz uma tempestade no meio do caminho e leva até Malta para que aquele povo precisasse de ouvir a palavra de Deus. E naquele momento que o povo nativo vê que Paulo não morre, eles falam assim: gente, não é possível, é um Deus, esse homem é um Deus. Mas Paulo, não, calma aí, não sou Deus não, eu sou um homem, eu prego sobre Deus, eu falo sobre Cristo, Jesus Cristo. E ali todos creram na palavra, e ali Deus colocou Paulo naquela ilha, no projeto e no propósito dele. Durante 3 meses ele ficou naquele lugar pregando o evangelho com os nativos, e todos aprendendo da palavra, porque é um propósito de Deus. Às vezes você acha que é seu final, é o tempo de você morrer, o seu tempo ainda não acabou. Levanta e segue, porque eu tenho projeto na sua vida, como teve um projeto na vida de Pedro, pensando que ia morrer porque Tiago já tinha morrido, mas o anjo vai lá e o solta da prisão. Paulo estava levando preso para Roma, para ficar nas prisões o final da sua vida, mas Deus ainda tinha projeto no meio do caminho, e trouxe ele para a ilha de Malta para pregar durante 3 meses naquele lugar. São projetos de Deus. Quando Deus tem projeto na vida de uma pessoa, irmão, tudo vai bem, mesmo que venham as dificuldades. Ah, mas eu não posso passar por dificuldade, eu não posso passar por luta. Então você não vai alcançar Deus, porque o crente, o fiel, o que busca a Deus, ele nasceu para passar por lutas, dificuldades, todas as lutas, porque a vida, o Senhor disse para nós, que nós estaria entre lobos. Ela é entre lobos, irmãos. É luta, serpente, pisando cabeça de serpente, enfrentando leões. Quantos ali daquele povo de Deus ali, Jesus Cristo, que eram os cristãos quantas vezes choravam nas arenas, orando, falando línguas estranhas ali, chorando. Os leões vinham e matavam, devoravam na arena, mas eles continuavam louvando ao Senhor. E os imperadores olhavam e diziam: não se pode matar um povo onde que a morte é vitória. Jamais vai destruir esse povo, e o povo só crescia. Então, irmãos, as dificuldades faz parte do cotidiano da sua vida cristã, faz parte do teu caminho e o projeto que Deus tem na sua vida. Olha, eu sei que as tempestades vêm na sua vida, as lutas vêm na sua vida. Deus não vai tirar a tempestade da sua vida, mas Ele vai te ensinar a passar pela tempestade, agarrado na mão de Jesus Cristo. Então os problemas vêm, que faz parte. Onde se viu um evangelho cristão não tem problema? Se você não tem problema, não acontece nada na sua vida, conserte que alguma coisa está errada, porque o diabo só atormenta quem está próximo de Deus. Então, porque o mundo é nosso inimigo. O mundo, é claro que as pessoas não vão gostar de você, porque o mundo te odeia, porque nós não somos daqui, nós somos de outro lugar, nós somos do céu, nós viemos do Senhor. O nosso projeto, nós somos peregrino, passageiro neste lugar. Então ali Paulo, Deus tinha um projeto. O veneno do mundo não vai conseguir te matar. Eu sei que são tantos escândalos, tantas calúnias. Levanta e fica de pé. Mas a serpente me mordeu. A serpente me mordeu. Mas o efeito não vai ser feito, porque quem manda na cobra também é Deus. Quem manda na serpente é Deus. O veneno não faz efeito. Pode te dar veneno, mas o veneno não faz efeito. O veneno do mundo não pode te destruir. Levanta e prega. As dificuldades grandes, as enfermidades, mas ainda dá tempo. Você está indo, para prisão, para Roma, mas ainda dá tempo de fazer algo. Prega em tempo e fora de tempo, irmão. Crê em Deus e obedeça. Como Paulo fez, levou o evangelho àquele povo, ia para Roma, ficar preso, mas no meio do caminho ele pregou. A história depois da prisão para Roma é depois, mas essa aqui ele continuou 3 meses ali. A serpente não derrubou Paulo e não vai te derrubar, irmão. Porque Cristo e Deus é maior que serpente e qualquer coisa. Receba em nome de Jesus.